Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula do nosso comentário de Provérbios e hoje vamos para o capítulo 6. Tenho certeza que será bênção para você e Deus vai falar no seu coração hoje. De forma geral, nós podemos dividir esse capítulo em 4 temas. Primeiro, ele vai falar a respeito de você ser fiador. Depois, ele vai falar sobre o preguiçoso. Ele vai falar também sobre o homem mau e ele encerra falando a respeito do adultério, mais uma vez ele alertando sobre esse perigo. Nós vamos fazer a leitura e vamos comentando algumas coisas, tá? Outra coisa que eu quero falar para você é não deixe de compartilhar os nossos vídeos, tá? Ajuda a gente aí deixando seu like, compartilhando, porque você não tem noção de como nos ajuda um simples compartilhamento seu. Infelizmente, o YouTube não recomenda muito esses tipos de vídeos como os nossos, porque não é interessante, não gera muitas views, não há muitas pessoas interessadas. Então, nós que somos cristãos e gostamos desse conteúdo, nós é quem devemos, de alguma forma, levar esse conteúdo, encontrar as pessoas que queiram esse tipo de tema e do que tratamos aqui. Por isso, você que é cristão, que tem amigos, que conhece pessoas que possam gostar desse conteúdo, então compartilha, porque isso é de grande ajuda para nós e também para o próprio reino de Deus, você compartilhando aquilo que você considera ser útil para a edificação de outros cristãos. Vamos lá então para o capítulo 6 de Provérbios. Você está lendo, você está acompanhando, você já assistiu todas as aulas. Vai deixando aí também nos comentários, nas notas, como você tem sido abençoado, se tem sido útil para você, porque isso também nos ajuda, nos dá aí um direcionamento para entendermos como está sendo a aceitação de vocês, tá? Bom, vamos começar então aqui no capítulo 6 e o verso 1, e a gente vai lendo e eu vou comentando algumas coisas para você, tá? Como eu disse, o capítulo aqui ele está dividido em alguns temas e o primeiro tema é exatamente sobre a questão de assumir dívidas alheias, você se tornar um fiador. Olha, esse é um assunto bem delicado e muito complicado, né? Porque ele pode te colocar em situações difíceis. E nós temos, inclusive, aqui no próprio livro de Provérbios, esse assunto do fiador sendo repetido no capítulo 22 e o verso 26, onde ele vai dizer que para não ser como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Ele vai repetir esse mesmo tema aqui, mais lá no final dos provérbios. Então, mostra que realmente é um tema importante que você deve considerar. Agora, antes de nós entrarmos para ler aqui a advertência que ele vai fazer sobre a questão de ser fiador, é importante a gente não confundir o ser fiador com ajudar o próximo. São coisas diferentes, ok? São coisas bem diferentes. Porque Provérbios vai falar muito, ele vai enfatizar muito essa questão do nós ajudarmos o próximo. Aliás, no capítulo 3, nós já falamos a respeito disso. Ali no versículo 27, diz que quando for possível, nós devemos fazer o bem a quem precisa. Aliás, você vai encontrar esse princípio também no capítulo 14, no verso 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Verso 31, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Verso 29, 7, o capítulo 29, verso 7 vai dizer: os justos levam em conta os direitos dos pobres, ou seja, você tendo condição de ajudar o seu próximo ou ajudar alguém que está em necessidade, você deve fazer, porque Tiago vai falar que quem pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, a gente precisa diferenciar o que é ajudar o próximo, no sentido de uma necessidade, dessa questão de ser fiador, que é assumir uma dívida que o seu próximo está fazendo, sabe-se lá para quê, com que propósito ele está adquirindo esse bem, e aí você vai se colocar como garantia dessa dívida. Então, vamos fazer inicialmente esta separação, tá? Agora, nós vamos fazer a leitura aqui, mas eu já estou fazendo essa introdução para que você entenda. É claro que se você tem condições, né, de assumir a dívida do seu próximo, seja de um parente, de um amigo,
você tem condições de assumir essa dívida, mesmo que ele não pague, você tem condições de pagar e não vai te prejudicar em nada, então ok, tudo bem, você pode assumir essa dívida, desde que depois você não vá ficar jogando isso na cara do seu amigo. Você não pagou, né? Então, pensa bem aí essa questão, porque aqui em Provérbios vai deixar bem claro para você não se colocar nessa situação de assumir uma dívida alheia. Às vezes nós precisamos entrar numa situação assim para ajudar um amigo, um parente, né? Mas você tem que conhecer muito bem essa pessoa e é uma coisa que de qualquer forma vai gerar algum risco. Então, se você tem condições, assuma com responsabilidade, né? Porque imagina, seu amigo vai comprar um carro, aí ele precisa de alguém para assinar, ser o avaliador ali, o avalista, né? Aquele que vai garantir a compra. Aí seu amigo não pode pagar as parcelas, você que fica responsável por assumir o pagamento do carro. E aí? Como é que faz? Você tem condições de fazer isso? Você tem condições de assumir essa dívida? Então, se não tem, não seja fiador, tá? Então, pensa bastante nisso aí, porque o conselho de Provérbios aqui é para não nos tornarmos fiador de alguém. E eu vou ler aqui com você para que você entenda. Verso 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Vamos pensar aqui um pouquinho. Nós temos 3 personagens aqui nesse verso, né? Você, que é você que vai assumir a dívida. Aí você tem também o seu próximo, que pode ser seu amigo, um parente, para quem você está assinando essa dívida, se responsabilizando por essa dívida que ele está fazendo. E você tem o estranho, né? Aqui diz, você com um aperto de mão empenhou-se por um estranho. Esse estranho não é o seu amigo, não é de quem você está assumindo a responsabilidade, a dívida. Temos 3 personagens aqui, isso aqui é importante para você entender. Você está sendo o avalista do seu próximo, mas a dívida que seu próximo está contraindo é de um terceiro. E é nesse ponto que ele está chamando esse terceiro de estranho. Você não conhece essa pessoa de quem ele está comprando o bem. Você está assumindo a dívida do seu amigo, mas a dívida do seu amigo é com um terceiro, é com esse estranho. É com o banco, é com a financeira, não é? Como o exemplo que eu dei. Seu amigo vai comprar um carro? Então, você está assumindo a dívida do seu amigo que vai dever para o banco. Então, o banco é o estranho aqui. E aí ele está dizendo, com um aperto de mão, você se empenha por um estranho para comprar ou para pagar a dívida que seu amigo contraiu com um terceiro. Eu acho que é importante você entender essa colocação aqui dentro do texto para que fique fácil o entendimento e a interpretação. E outra coisa que a gente aprende aqui já nesse verso é sobre a importância ou sobre o valor que tem a sua palavra. A gente aprende aqui. Por quê? Porque ele está dizendo que se você assumiu esse compromisso, você deu a palavra, você assinou um contrato, você apertou a mão, que era o sinal de contrato, né? Como se fosse a assinatura do contrato lá nos tempos antigos, você apertou a mão, tinha ali algumas testemunhas, então ficou oficializado que você está assumindo aquele compromisso. Seja como for, você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Por isso ele vai falar aqui da necessidade de você tentar se livrar disso, tá? Por quê? Porque a sua palavra tem muito valor. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você se responsabiliza, com as palavras que você fala, com os compromissos que você assume, tá? Então, cuidado com isso. Meça bem as suas palavras, os compromissos que você vai fazer, as promessas, porque você se torna responsável por elas. No verso 2, nós vimos o que aqui, né? Você caiu numa armadilha. A armadilha das suas palavras, das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou, né? Você é responsável por aquilo que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, porque agora você assumiu a dívida dele, vá até ele,
Você já assumiu a dívida, não tem mais jeito, né? Vá até ele, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Olha, parece até um exagero o que ele está falando aqui, né? Mas isso mostra a seriedade do tema. Isso mostra como a coisa é realmente complicada. Provérbios está deixando aqui para nós, Salomão, na sua sabedoria, está explicando, olha, não entre nessa. Se entrou, procure um jeito de sair, porque você vai ter que assumir essas dívidas, ok? E aí, tem aquela questão assim, né? Às vezes muitas pessoas podem falar, mas é meu amigo, é meu irmão, é meu parente, se eu não fizer, a gente acaba perdendo a amizade, vai criar confusão. Então, o problema é que se depois esse seu amigo, seu parente não paga a dívida, provavelmente a amizade vai acabar do mesmo jeito, só que você vai ficar com a dívida, não é? E quantas pessoas, talvez até alguns que estão assistindo aqui possam já estar passando por isso, quantos estão com dívidas hoje por causa de ter sido fiador de alguém e precisou agora assumir a dívida. É triste isso. Provérbios aqui está nos alertando. Então não entre numa dívida que você não tenha condições de pagar, mas quando eu digo condições de pagar, é condições suficientes a ponto de que isso não vai fazer falta para você. Tá? Eu ainda acho que o melhor seria você dar o dinheiro para a pessoa comprar aquilo à vista, se você tem condições, do que entrar como fiador. Ou então diga claramente, não posso porque isso vai me complicar. E aí, se a pessoa não aceitar, não entender, bom, de repente, não é tão amigo assim também, não é? Porque se não entende a sua situação, se quer te colocar numa situação tão delicada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez seja uma pessoa justa, honesta, não estou dizendo que não seja. Não estou dizendo que você não pode confiar na pessoa, porque depois ela não vai pagar e eu que vou pagar. Então eu estou duvidando que a pessoa tenha condições de pagar. Não é isso. Acontece que, imagina, você faz uma dívida aí de 3 anos como fiador de alguém. Você não sabe o que acontece no dia de amanhã. E se essa pessoa perde o emprego? Você não tem controle nem sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Como você vai controlar o futuro do outro e saber que ele vai ter condições de pagar essa dívida por 2 anos, por 3 anos? Então, na verdade, uma questão de prudência, uma questão de proteção de você mesmo e da sua própria família, não é? Esse é o conselho que Provérbios está nos dando. Agora, eu vou dizer de novo, se você tem condições, isso não vai afetar você em nada, então eu acho que é válido, que você pode sim ajudar o seu próximo. Mas, cuidado, se você não tem condições, não faça, porque exemplos não faltam de pessoas que estão complicadíssimas aí na vida por terem feito isso, tá? Então o verso 3 e do 3 ao 5 vai falar dessa questão de você se livrar, não se entregue ao sono, não procure descansar, faça de tudo para tentar acabar com esse contrato, ou fala, olha, por favor, eu não vou ter condições de assumir esse compromisso, eu errei, eu quis te ajudar, mas eu não tenho condições, é complicado, tá? É complicado. Ele está falando aqui, olha, você assumiu um compromisso, você é responsável por esse compromisso, mas tente de alguma forma se livrar dele. Se seu amigo não quer mais ceder e não quer tirar você dessa situação, então você vai ter que assumir o compromisso, porque sua palavra tem valor. Você vai ter que cumprir ela. Mas ele está dizendo para você, procure um jeito de se livrar, ainda que seja difícil. E se ele não aceitar, então você vai ter que cumprir a sua palavra, porque sua palavra tem valor. Por isso, pensa muito bem antes de se colocar numa situação assim. E aqui o Salomão ele vai usar um exemplo, né, da gazela e da ave. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender, tá? Complicado, né? Ele está falando aqui da questão do animal, da gazela que se livra do caçador. É quase uma questão de vida ou morte, não é? É por isso que eu falo, que eu penso que esse tema ele é muito sério. Você não pode simplesmente tomar uma atitude de ser fiador sem pensar muito bem no que você está fazendo. E entendendo que
se não der certo, você vai ter que assumir as consequências. Então fica por sua conta e risco. O conselho aqui de Provérbios é: não entre nessa, tá? Não seja fiador. Se você se tornou, vai ter que assumir o compromisso, caso você não consiga se livrar dessa situação. Já no do verso 6 em diante, nós vamos ter aqui o tema da preguiça, o preguiçoso. E ele vai usar o exemplo da formiga, tá? E ele manda o preguiçoso observar a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Eu não sei se você já assistiu, mas no meu tempo mais de adolescente tinha o desenho do Pica-Pau e um dos episódios era o Pica-Pau sempre espertalhão, sempre querendo se dar melhor, e tinha ali o Pica-Pau e o Grilo, se eu não me engano, eu acho que era o Grilo. E estava no verão, estava um clima bonito, dia ensolarado, e o Grilo trabalhando, juntando suas sementes, juntando seus alimentos, e o Pica-Pau na boa, nadando no lago, brincando e ainda dando risada do Grilo, porque o Grilo estava perdendo tempo. Mas quando chegou o inverno, o Grilo estava com a despensa cheia e o Pica-Pau sem nada na despensa. Foi um episódio interessante porque traz uma lição sobre essa questão aqui do preguiçoso, né? Eu lembrei desse desenho e estou compartilhando com você, talvez você tenha assistido, porque o preguiçoso, ele... Desculpa, né? Eu fico com a garganta às vezes ruim quando começo a falar. Ele diz que até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? O preguiçoso não está nem aí, ele quer curtir a vida, ele quer aproveitar o máximo possível para não trabalhar, para não fazer as coisas, ele não quer se esforçar. Quando se levantará do seu sono? Vai ficar dormindo. E aí? Será que você está sendo meio preguiçoso? Está dormindo demais? Está deixando de fazer as coisas que precisam ser feitas para dormir, para se encostar? Seguindo por esse caminho, você não vai atingir seus objetivos nunca. Você pode ter os maiores sonhos, pode desejar demais conquistar algo, mas só desejar não garante que vão se realizar. Se você gasta mais tempo dormindo do que trabalhando e conquistando e estudando para buscar seus objetivos, pois dormir é importante, muito importante para o nosso próprio corpo, mas tem um limite, tem o tempo, não é? Só aquele tempo necessário. Se você passa desse limite, você está jogando tempo fora e distanciando cada vez mais os seus objetivos. Está tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Aquela pessoa que só está ficando encostada, ela não perde tempo, seja no serviço, seja em qualquer momento, para se encostar, tirar ali um cochilinho, e encostar, cruzar os braços, né? Qual é o resultado disso? Está aqui, verso 11. A sua pobreza o surpreenderá. Vai chegar um momento em que você vai querer ter as coisas, que você vai desejar ter conquistado mais, mas a pobreza vai te surpreender, porque vai chegar um momento que não dá mais tempo de você conquistar nada, porque você passou o tempo dormindo, encostado, cruzando os braços. Pois é algo muito importante. Ele diz que a pobreza vai te surpreender como um assaltante. Vai chegar aquele momento em que você vai acordar e pensar, puxa, não fiz isso, minha vida está passando e agora eu não conquisto mais, eu não consigo mais, não dá tempo mais. E aí? Você está perdendo tempo na sua vida? Pensa nisso. Provérbios está nos alertando. Trabalhe, conquiste, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos. O que precisa ser feito para alcançar seus objetivos? Então faça, porque ficar só sonhando, esperando, desejando, você nunca vai alcançar. Analise o que preciso fazer para alcançar meus objetivos. Comece a fazer. Comece a sua trajetória aí, senão você não vai conseguir. E a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você.
Que triste isso, tá? Pensa bastante nessa questão, porque é a realidade de muitas pessoas. Quando quer correr atrás, não dá mais tempo, tá? Então pare com essa questão da preguiça, se empenhe, vá atrás, busque seus objetivos para que você conquiste. E agora ele entra aqui na questão do perverso, é o outro tema, que aliás ele já tratou sobre o homem mau em outros nos capítulos anteriores. E aqui ele volta a falar mais um pouquinho a respeito do homem perverso. O perverso não tem caráter, já começa daqui, tá? Não é uma pessoa de confiança. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. É a atitude, são as características da pessoa perversa. Ele só fala o que é mal, ele está tramando, ele fica se movimentando, procurando situações para agir com maldade, para se beneficiar sobre o próximo. Ele quer tirar vantagem, sempre. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. E aqui ele vai dar uma descrição interessante de como o perverso age. Ele usa essa expressão pisca o olho, mexe as mãos, se movimenta, querendo mostrar que o perverso ele usa a linguagem corporal para enganar. Ele usa os lábios, palavras, né, suaves. Ele vai agir com astúcia nos seus gestos, no seu andar, sempre tentando enganar de alguma forma, para levar vantagem. Então essa é a pessoa perversa. E o verso 15 diz que o resultado dessa pessoa, é a desgraça. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Quem quer levar vantagem o tempo inteiro, tirar vantagem dos outros, enganar os outros, trapacear, uma hora ele vai cair. Tá? Ele vai entrar na desgraça. De um golpe será destruído irremediavelmente. Aliás, você deve conhecer pessoas que sempre tentaram levar vantagem, parece que num determinado momento vai indo muito bem, mas uma hora cai, né? Uma hora realmente cai. E aí no verso 16, tem uma construção interessante aqui, né? Ele diz, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. E ele vai repetir mais ou menos o que é o homem perverso. Ele vai mostrar para nós aqui algumas características que estão dentro do homem perverso. Veja bem, ó, ele diz, olhos altivos. Aí você vai lá para o verso do homem perverso, que está aqui nos versos anteriores, vai falar sobre ele ficar piscando o olho, né? Ele está ali, os seus olhos são perversos, ele está olhando com um olho orgulhoso. Ele vai falar também sobre a língua mentirosa, é a atitude do perverso, ele está usando a língua, a fala, para enganar. Ele fala sobre as mãos que derramam sangue inocente e o coração que traça planos perversos, está aqui também. Ele está tramando contra o próximo, para levar vantagem de alguma forma, para roubar. E depois ele diz ainda, a testemunha falsa que espalha mentiras. Está também dentro do contexto aqui do homem perverso. Ele planeja sempre o mal e semeia discórdia. E aí vai entrar aqui que é a última questão, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Veja que ele traz aqui as coisas que o Senhor detesta e estas coisas estão presentes no homem perverso. E o meu desejo é que não estejam presentes em você. Nenhuma dessas características. Olhos orgulhosos, língua mentirosa. E essa é uma questão complicada, viu? A língua mentirosa, porque tem muitos crentes que mentem sem nem perceber que estão mentindo. Parece que já é natural. Começa uma mentirinha ali, um enganozinho, uma coisinha bem suave, parece que não faz sentido. Isso aqui não é mentira, não. A pessoa se acostuma com aquilo. Cuidado com a língua mentirosa, tá? E aliás, a mentira não é só com aquilo que você fala, mas às vezes você age, trama, planeja coisas para conquistar certos direitos, né? Entre aspas, direitos, porque se você não tem direito e a pessoa acaba manipulando certos sistemas para conquistar direitos, seja benefícios do governo, seja lá o que for, é mentira também, tá? Eu já vi muitas pessoas que acabam
mentindo na declaração, mentindo na renda, mentindo na sua própria situação financeira para conseguir certos benefícios do governo. E isto é mentira, tá? Mentira. Mãos que derramam sangue inocente, que está tramando contra o próximo, né? Talvez você diga, eu não sou um assassino. Mas quando você está planejando o mal contra seu próximo, seja ele qual for, você está encaixado dentro dessa característica de fazer o mal para o próximo, né? Se apressa a fazer o mal para o próximo. Testemunha falsa, dar mau testemunho, inventar coisas, falar coisas do seu próximo que não é verdade. Isso é terrível, né? Terrível. E espalhar mentiras e provocar discórdia, desavença, briga entre os irmãos. Cuidado com essas características. E quando a gente chega aqui no verso seguinte, que são os versos do 20 para frente, nós temos novamente uma advertência contra o adultério. E desse ponto em diante, nós vamos ler rapidamente para que o vídeo não fique grande. Por quê? Porque nós já comentamos bastante nas aulas anteriores a respeito do adultério. E Salomão ele repete esse tema por várias vezes. Aliás, essa não será a última vez, tá? Ele ainda vai falar sobre isso no próximo capítulo, que será a nossa próxima aula. O que prova que é um tema que você não pode deixar passar. Tá? Então nós vamos fazer a leitura e eu quero que você acompanhe a leitura e a gente vai comentando poucas coisas aqui porque já falamos muito sobre isso e ainda vamos continuar falando no capítulo 7. Então vamos fazer a leitura. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Veja que isso está bem presente no que nós na leitura que nós já fizemos nos capítulos anteriores. Existe essa mesma construção, tá? Para você prestar atenção nos conselhos dos seus pais. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Novamente, mesmo princípio. Quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, o estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e instrução, e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Presta atenção na disciplina, na correção, naquilo que está sendo falado com sabedoria para você, porque isso é luz para o seu caminho, tá? Vai conduzir você à vida. Eles o protegerão da mulher imoral. Então, os conselhos do pai, da mãe, esses conselhos da sabedoria, de andar com prudência, vai livrar você da mulher imoral, da mulher adúltera e do homem adúltero. Eu vou dizer o que eu disse já nas aulas anteriores, que ele está falando aqui sobre a mulher, mas você tem que lembrar que é o homem também. Tem o homem. Ele usa a mulher porque ele está falando para seu filho, tá? Então ele está falando da mulher, mas aqui é o homem imoral também. Se você fosse falar para sua filha, estaria dito aqui, eles o protegerão do homem imoral, tá? Vamos lá. Protegerá da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, perdão, nem se deixe seduzir por seus olhares. Olha aqui. E nós já falamos algo parecido com isso nas aulas anteriores. E no verso 26 ele diz, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Ele está fazendo uma diferença aqui entre a prostituta e a adúltera, né? A mulher adúltera que é casada e está indo atrás, está dando de cima de alguma outra pessoa, talvez de um jovem que nem casado é, né? A mulher casada dando em cima de um jovem. Ele está dizendo, então, o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? O que ele quer dizer com isso, né? Você acha que você vai se envolver com uma mulher casada? Porque ele está falando aqui especificamente da mulher casada. Por que da mulher casada? Porque a mulher casada tem marido. E o marido, se descobrir, não vai deixar barato. Aliás, eu já contei para você aqui uma experiência triste que eu presenciei de um irmão que se envolveu com uma mulher casada e depois o marido matou. Matou mesmo, deu um tiro, né? Que situação triste. E esta história, infelizmente, se repete aí, ó, várias vezes. Talvez você até conheça situações assim.
É o que ele está dizendo. É possível você colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Se você mexe com uma mulher adúltera, uma mulher que é casada, você acha que o marido não vai tomar providências? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Mesma coisa, é o mesmo princípio. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Você jovem, cuidado com isso. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério, olha a comparação, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. É esse o caminho que você quer seguir? Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Olha o que eu já falei aqui. E olha as experiências que você já tem aí de vida, de ver isso acontecendo, não é? Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Se você se envolve com uma mulher casada, você enfrentará a fúria do marido. É o que ele está dizendo aqui. E não adianta que nada vai aplacar a fúria do marido traído. Infelizmente, muitas pessoas estão entrando por esse caminho, tá? Terminamos aqui a leitura de Provérbios capítulo 6, mais uma vez com uma advertência contra o adultério, e aqui ele está tratando de uma forma mais específica ao jovem que se envolve com uma mulher casada, alguém que não é casado que se envolve com alguém casado. Tanto o homem quanto a mulher, cuidado para você não se envolver em adultério. O capítulo tratou também sobre ser fiador, cuidado com as palavras que você fala, com os compromissos que você assume, porque você deve cumpri-los. Falou sobre o preguiçoso, você não vai conquistar seus objetivos se ficar dormindo e se encostando, e falou sobre o homem mau e perverso e as suas características, e cuidado para que nenhuma dessas características esteja em você. E nós vamos encerrar aqui com uma palavra de oração. Pai eterno, obrigado por mais uma vez nos dar o privilégio de meditarmos em Provérbios com estas palavras de sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Ajuda cada um de nós, ó Deus, a entendermos o peso das nossas palavras. Ajude-nos, ó Deus, a correr atrás dos nossos objetivos. Livra-nos, ó Deus, dessas características do homem mau. E também, ó Pai, proteja os teus servos contra a mulher e o homem adúltero. Dê sabedoria para a tua igreja, a fim de que conduzam por esta vida como uma noiva verdadeira, aguardando pela vinda do noivo. Nós te agradecemos por este momento, abençoe a vida de cada um dos que estão aqui assistindo esta aula, e assim oramos ao nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos aí ao final e eu espero você na próxima aula, indo agora para o capítulo 7 de Provérbios. Até lá!